Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar aqui no meu canal. Há um tempo atrás, eu estive numa conversa, se é que se pode chamar de conversa nas redes sociais, em que se falava sobre se o psicanalista ele deve emitir opinião para um paciente, para um analisando, para um cliente, né, para uma pessoa que contratou ele, que está ali se tratando com aquele psicanalista. E esse é um assunto que não deveria, na minha opinião, gerar polêmica, mas ele acaba gerando muita polêmica, porque muitas pessoas acreditam que o analista deve emitir sua opinião quando ele vê que alguma coisa está errado, né? Por exemplo, com aquela pessoa, com o paciente dele, com o analisando dele. Por exemplo, uma pessoa, nessa discussão, ela chegou a comentar assim que o analista, o psicanalista, ele precisa avisar o seu paciente que ele foi vítima, quando ele foi vítima de certo sistema econômico, né? Esse modelo econômico aqui, que eu não vou mencionar, esse modelo econômico aqui é o que está influenciando que você tenha toda essa angústia. E eu estou mostrando para você qual é o problema. Mas será que nós temos que fazer isso? Né? Será que nós temos que mostrar para o nosso paciente que o problema dele é esse? Assim, olha, o seu problema aqui é isso aqui. Bom, Freud, não só Freud, vários autores da psicanálise falam sobre a questão da neutralidade. E quando nós falamos em neutralidade durante o processo terapêutico, dentro do setting analítico, nós nos referimos aqui a que o analista, ele precisa ser, eu acho que eu já falei isso aqui no meu canal, ele precisa ser como se fosse um espelho, né? Isso são palavras do Freud. O Freud falava que o psicanalista precisa ser como um espelho. O paciente, ele precisa nos enxergar como um objeto, como se fosse um espelho, por exemplo, para que ele possa se ver, para que o paciente possa se enxergar e dessa forma saber a decisão que ele, paciente, deve tomar. Então, os psicanalistas não são incentivados a emitir opiniões. Dizer assim, olha, o seu problema é isso. Eu vou dar aqui alguns exemplos, e aí sim eu vou dar nomes para os bois, tá? Para ficar mais claro aqui o entendimento do que eu estou falando. Por exemplo, imaginemos aqui um psicanalista religioso, como existem por aí. Se você procurar aqui no YouTube psicanálise cristã, você vai encontrar um monte de aberração. Então, vamos imaginar esses psicanalistas cristãos que saem por aí. Que, na verdade, a maioria deles são pastores evangélicos, né? Que gostaram do assunto da psicanálise e decidiram se chamar psicanalistas. Mas enfim, um paciente que tem um problema, seja qualquer problema, tá? Não vou dar exemplo aqui de problema, ele vai nesse psicanalista, e aí vamos imaginar que ele fala assim, olha, pelo que eu escutei até aqui, o seu problema é falta de Deus no seu coração. Esse que é o seu problema, falta de Deus no seu coração. Agora vamos imaginar um paciente que vai num psicanalista, que ele é predominantemente, ele é militante de esquerda, tá? Aqui falando de política, mas não falando ao mesmo tempo. Ele é militante da esquerda. E aí, o paciente fala, e depois de algumas sessões, esse psicanalista militante, ele fala assim, olha, o seu problema é o governo fascista que nós enfrentamos no Brasil por muito tempo. E graças a isso você está sofrendo dessa forma. Mas não se preocupe, isso, e aí começa a falar a opinião dele. Agora imagine esse mesmo paciente sendo atendido por um psicanalista de direita, militante da direita. Aí ele vai dizer assim para esse paciente, olha, depois que eu escutei você, eu percebi que você na verdade é vítima do comunismo. O comunismo foi quem acabou com a sua vida. E aí você percebe que 3 situações em que o analista ele emite uma opinião. Um analista falou que o problema era a falta de Deus no coração. O outro falou que o problema era o fascismo. E o outro falou que o problema era o comunismo. O problema aqui é que é o sistema aqui que você está inserido. Ou o problema é a sua falta de religião, ou a sua falta de amor a Deus. Alguma coisa assim. Bom, em todos esses casos, pessoal, aqui eu estou falando principalmente com quem estuda psicanálise. Em todos esses casos, o analista ele emitiu uma opinião que maculou a associação livre, que é a regra fundamental da psicanálise. Na psicanálise, a nossa missão é interpretar o conteúdo gerado pelo analisando. A pessoa que está ali com a gente, se tratando em terapia, o conteúdo que ela nos traz é o que deve ser analisado com esse próprio conteúdo, com essa própria régua, não com a nossa régua. Eu não posso usar a minha visão de mundo para analisar a visão de mundo de quem está se tratando comigo. Também eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento, de dizer como o seu problema é que você tem falta de Deus no coração. Você precisa buscar a Deus, por isso que você está desse jeito. Estou dando uma opinião para começar fora da psicanálise, totalmente. Estou dando uma opinião pessoal, estou interferindo na associação livre e ao mesmo tempo eu estou colocando o meu desejo como analista no setting analítico, ou seja, no ambiente terapêutico. Estou colocando o meu desejo, a minha opinião. E a mesma coisa serve para o militante de direita, para o militante de esquerda, ou para qualquer outro tipo de militância que aquele psicanalista faça. Isso acontece porque na vida pessoal, você, assim como eu, nós temos todo o direito de defender as ideias que nós queiramos. Se você quer defender alguma ideia política, você tem todo o direito de fazer isso. Se você quer defender uma ideia ambiental, também. Enfim, crenças religiosas, se você quer defender, também. Como pessoas, como seres humanos, nós temos a liberdade de expor o que nós pensamos
mas não como psicanalistas, e sim como pessoas, como cidadãos que nós somos. Nós podemos nos expressar livremente. Mas a partir do momento em que nós colocamos essas ideias pessoais dentro de um ambiente analítico, dentro do set analítico para a pessoa que está sendo atendida por nós, nós estamos maculando a nossa análise. A terapia dessa pessoa está sendo maculada pelo nosso desejo, pelo nosso desejar, pelo nosso ponto de vista. E isso não é adequado, não é assim que deve funcionar a psicanálise. E é muito triste saber que hoje em dia existem muitas pessoas que, não estou falando, não estudou, não. Existem muitas pessoas que têm muito conhecimento de psicanálise, que estudaram bastante psicanálise, sabem bastante coisa, e mesmo assim, essas pessoas preferem, enquanto psicanalistas, elas preferem mais fazer militância para as crenças que elas têm, do que simplesmente praticar a psicanálise. O psicanalista precisa se manter neutro durante todo o processo analítico de um analisando, de um paciente. Nós não podemos emitir a nossa opinião. Nossa opinião não tem peso, não tem valor, não serve para nada. Só o que serve, só o que tem valor é o conteúdo que o nosso analisando trouxe para a análise. E essa análise deve ser feita usando o próprio conteúdo que nós recebemos e o treinamento que você teve como psicanalista. Okay? No momento que eu coloco uma opinião pessoal, que eu falo, isso aí é culpa do Corinthians, isso aí é culpa do futebol, isso é culpa do governo. Eu psicanalista, falando para o meu paciente, isso aí que você está passando é culpa do governo, é culpa do prefeito, é culpa do comunismo, é culpa do fascismo, é culpa da direita, é culpa da esquerda, é culpa de político fulano. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou colocando o meu desejo, que é o meu modo de pensar, na associação livre, no processo terapêutico daquela pessoa. Então, eu não devo emitir opinião pessoal jamais durante uma análise. Principalmente se eu for dar uma explicação, né? Se eu quiser fazer uma interpretação usando o meu desejo, o meu conhecimento, aqui conhecimento eu quis dizer, as minhas crenças. Né? Eu estou usando as minhas crenças para analisar o que está acontecendo com aquela pessoa ali. E eu preciso usar o conteúdo que eu recebi. Eu preciso usar as técnicas que eu conheço da psicanálise apenas para fazer isso. Não posso adicionar nada mais. E parece que eu acho que eu fiquei um pouco repetitivo nesse vídeo, mas eu queria deixar bem claro para você esse ponto. Então, cuidado com emitir uma opinião tua num processo terapêutico. Você, como paciente, você tem todo o direito de falar o que você quiser. Se você quer falar de política, religião, se você quer falar de qualquer coisa dentro da análise, a associação livre é para isso mesmo, é para você falar livremente. Mas o analista, ele não deve falar livremente, não. Ele deve realmente escutar com atenção e ele deve analisar o conteúdo recebido usando somente as técnicas da psicanálise e informações que ele tem da psicanálise para gerar uma interpretação para essa pessoa, ok? Bom, então esse era o meu recado nesse vídeo aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu acho que essa informação é muito importante, tá? Hoje em dia, nós precisamos, em um mundo que cada vez gera militantes de todos os lados, tá? Nós precisamos colocar um basta nisso quando nós falamos de psicanálise. Tá? A psicanálise não faz militância, ao contrário do que muita gente pensa. A psicanálise não faz militância nenhuma, quem faz são as pessoas. E elas erram quando elas colocam a bandeira da psicanálise junto com as ideias que ela tem, militantes, né? De qualquer coisa, de direita, de esquerda, ambiental, religioso, qualquer coisa do tipo. Tá? Um abraço para você, te vejo no próximo vídeo.